Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que esse encontro nosso adentrar as casas, né? Os momentos de reflexão de cada vez. É com muita alegria que estamos de novo aqui na casa. Mais um encontro, uma oportunidade de reflexão, de nos conectarmos, né, com as profundezas de das nossas almas e, sobretudo, podermos refletir diante de todos esses ensinamentos que essa doutrina magnífica nos traz. Como muitos de nós já sabemos, diante das dificuldades que voltamos a enfrentar pela pandemia do Covid, a Casa decidiu suspender as atividades presenciais, mas ativos diariamente, disponibilizando no canal do YouTube as palestras, né, possibilitando que um pedacinho do Rita possa entrar nas nossas residências, né, ou em qualquer outro momento ou local que paramos com as nossas atividades do dia a dia para refletir um pouquinho mais sobre os ensinamentos que poderão ser entregues hoje e em todos os outros dias da semana. Então, a gente, mais uma vez, reforça a vida a todos para visitarem o nosso canal do YouTube, todas as palestras estão disponibilizadas lá, visitarem o nosso site, rita.org.br, as informações são atualizadas também, com toda a frequência necessária, e sempre, em todos os momentos, buscar aqui a casa, seja pela via virtual, seja pelo presencial, quando a gente puder retornar às atividades presenciais, conseguirmos ficar juntos, em uníssono, buscando a conexão com essa espiritualidade que tanto nos beneficia no dia a dia. Então, primeiras considerações, vamos, como de costume, levantar o pensamento a Deus para nos conectarmos com toda a espiritualidade por meio da prece. Senhor Jesus, amigos espirituais, dirigentes dessa reunião, queridos amigos que estão conosco aqui em pensamento, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de refletirmos sobre a doutrina do Cristo, refletirmos diante desses ensinamentos que o Espiritismo nos entrega com tanto detalhamento, com tanta lucidez, com tanta clareza. Agradecidos, Senhor, somos também pela oportunidade desta casa que nos recebe incontinente, que se faz presente em todos os dias, desde que assim o queiramos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de mais um dia em que somos convocados por Ti a promover a nossa reforma moral. E mais do que nunca, Senhor, agradecemos pela oportunidade desse momento, em que poderemos, por meio das reflexões e dos estudos trazidos pela nossa colega, dar mais alento, mais conforto e mais estímulo para seguir contigo hoje, amanhã e sempre. E assim, Senhor, esperando estarmos já devidamente ambientados e conectados contigo, pedimos permissão para início estudos de hoje. Que seja, graças a Deus. Sim, queridos amigos, passamos a palavra para a nossa querida amiga Cristine Costa, que trará suas reflexões sobre o estudo de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que agora com as gravações isso pode acontecer a qualquer momento, né? O ponto em que nós vamos parar para assistir. Então nós fomos essa saudação assim mais ampla. Hoje nós estamos contando, não deixa de ser, não é um estudo propriamente dito, mas primeiramente um convite. Faz parte da divulgação que a casa está fazendo sobre o encontro do Livro dos Espíritos, que alguns de nós carinhosamente chamamos de encontro de carnaval. É um encontro que acontece na casa há mais de 30 anos
e em outras casas no Rio de Janeiro, durante o carnaval, quando quem não gosta de carnaval ou quem opta por fazer um outro tipo de atividade que não seja pular carnaval, vinha, né, à nossa casa ou às casas para, durante o período de carnaval, se dedicar a um estudo doutrinário. Com a pandemia, desde o passado, a casa manteve o encontro de forma virtual, ou seja, o encontro via Zoom, né, pela plataforma Zoom, com salas onde um número limitado de pessoas se encontram ao vivo, virtualmente, e nós então fazemos esse estudo agora dessa outra forma, nessa outra modalidade, desde o momento em que nós atravessamos o ano passado e continuamos ainda esse ano com as nossas precauções. Então, o encontro de carnaval, o estudo do Livro dos Espíritos, ele acontece já há muito tempo, e os espíritos nos dizem sempre, né, desde que ele começou, esse encontro começou a acontecer nas casas espíritas, os espíritos nos disseram que era uma forma que a espiritualidade podia trabalhar e atuar mais proximamente a cada um que vinha, né, que era participante do encontro, de forma a atender cada pessoa e usar as energias, tudo que é criado fluidicamente no encontro, para beneficiar um número muito grande de pessoas que não estão presentes. E hoje em dia, com essa modalidade um pouco diferenciada, cada um de nós tem a oportunidade durante o encontro, como a gente tem aqui na hora da palestra, que a gente abre lá o nosso canal do YouTube, seleciona a gente quer assistir, paramos onde quer que nós estejamos para nos conectar com a casa e assistir uma palestra gravada, nós estamos como se estivéssemos abrindo a nossa casa para que possa entrar na nossa casa. Então é uma oportunidade diferente, mas muito interessante, de cada ponto em que nós estivermos ser um ponto avançado do próprio Rita, vários pontos da cidade. Então, nós imaginamos que os espíritos tenham já diferente com essa configuração. Então, estamos que durante esses dias de encontro de Carnaval do Livro dos Espíritos, haverá um trabalho espiritual, como sempre há em qualquer atividade, em qualquer encontro espírita, atividade espiritual intensa a benefício de todos nós, não só esses que estão conectados, mas isso pode se desdobrar em vários outros atendimentos que aí nos foge completamente o alcance e a percepção. Isso é a parte dos espíritos, da tarefa deles, que sempre é realizada de forma muito consciente, responsável e, acima de tudo, muito amorosa. Então, o tema do encontro desse ano, existe um tema escolhido pela equipe que coordena o encontro, é como ser pacificador em tempos de conflito. Nós vamos estudar conflito, conflitos em geral, tanto a nível pessoal, eu comigo, que conflitos eu carrego dentro da minha alma, quais são as características que possuem, conflitos entre nós, pessoas, com outras famílias, nos ambientes em que nós nos conectamos, e os conflitos de uma forma mais ampla que a gente percebe no mundo em que vivemos. Principalmente no momento em que nós estamos atravessando, nós percebemos, basta assistir a um noticiário ou a conversas, às vezes, em grupos de WhatsApp, como que as ideias, como que os posicionamentos
estão antagônicos, ou seja, sempre alguém se posicionando de uma forma muito assertiva a respeito de um assunto num polo, e outra pessoa ou outras pessoas se posicionando sobre esse mesmo assunto num polo quase que oposto. E a dificuldade desses dois polos encontrarem pontos em comum, pontos em contato. Então nós percebemos afastamento e uma separação, quase inimizades se estabelecendo por causa da nossa dificuldade de administrarmos ideias diferentes, posições e crenças adversas sobre uma mesma questão ou sobre um mesmo. Então, esse estudo ele vai versar sobre, primeiro, o que é um conflito, como é que ele acontece, quais são as motivações que os conflitos têm, o que está por trás de um conflito de ideias, de opiniões, de posicionamentos, para a gente poder aprofundar o entendimento da raiz dessa questão, porque ela é muito presente na nossa vida, e isso, quando a gente passa por qualquer tipo de conflito, quando atravessamos qualquer dificuldade de entender uns outros, nós nos ressentimos disso. É um momento em que nós ficamos mais cabisbaixos, mais tristes ou mais raivosos, dependendo da nossa natureza, de como nós reagimos às circunstâncias da vida, mas podemos considerar, via de regra, que diante de um conflito ninguém fica bem, ninguém fica em paz. E como vamos falar de conflito, também vamos buscar o entendimento desse estado de pacificação. O que seria um estado de pacificação mesmo em situações de conflito? Então nós vamos aprofundar o entendimento desse assunto, sempre buscando a referência no Livro dos Espíritos, porque afinal de contas é um encontro sobre o Livro dos Espíritos. E a partir dessas informações, dessas orientações que a doutrina nos traz, aprofundar a compreensão de diferente daquela ou raivosa, ou tristeza, ou desesperança diante das situações de conflito que são muito frequentes, estão cada vez se exalando, vamos dizer assim, de uma forma bem. Nós nos lembramos de um determinado grupo que eu faço parte ainda, estar no grupo. Eu dificilmente faço algum comentário, um grupo muito assim assertivo nas suas posições, e são posições às vezes muito antagônicas, então eu fico só de observadora. É um grupo formado aí por quando nós éramos de colégio, de nível secundário ainda. Nós nos reencontramos aí, como sempre, resolve-se formar o grupo. E aí começaram as conversas no grupo, isso já tem uns 2, 3 anos. E por causa, a gente não se via há mais de 40 anos, então agora são pessoas que cada um seguiu seu rumo, a sua vida, e tem suas opiniões e suas posições a respeito de muitos assuntos na vida. E aí, assim que retomamos a conversa, passado aquele momento inicial de alegria pelo reencontro, depois de tanto tempo, as posições, as opiniões foram surgindo, e aí, consequentemente, os conflitos começaram a acontecer. Então foi muito interessante porque, passado algum tempo depois disso, uma das pessoas do grupo, isso foi antes da pandemia, teve uma questão de saúde grave, um problema cardíaco, e todos então se mobilizaram por essa pessoa para que ele se restabelecesse, etc. Então, nesse momento, o grupo se uniu para rezar pelo companheiro que estava adoentado. E foi um caso mais difícil, e ele acabou vindo a desencarnar
no processo, apesar de toda a nossa torcida, das nossas orações, cada um do seu jeito. Então, no tempo em que o grupo se uniu para as orações, acabaram os conflitos, acabaram as brigas. Depois do desencarne, voltamos novamente aos mesmos conflitos de sempre e estamos com eles até hoje. Então a gente vai percebendo que nos diversos posicionamentos existem aqueles que são mais exacerbados e são às vezes até agressivos na maneira de escrever, né? Porque não é falar, é maneira de dar os seus comentários. Outros são mais polidos, né? Mais suaves no falar, e outros se abstêm, que é o meu caso. Então nós vamos vendo que cada pessoa reage de uma forma diferente a essas situações de diferentes opiniões, diferentes posições, diferentes pontos de vista. E não existe uma receita de bolo, um padrão de reação. O que a doutrina espírita nos fala o tempo todo é que precisamos ser responsáveis pela maneira como a gente, com a nossa vida, pelas escolhas de posições que a gente faz na vida. Isso é de responsabilidade nossa. Mas também nos diz que o estado de pacificação interna também é uma escolha. Então, de que maneira eu posso administrar essas situações que parecem estar muito comuns hoje em dia, sem que eu perca a referência desse estado de pacificação interna? Como é que eu posso me posicionar? Não precisa ser que nem eu que fico lá lendo os comentários, mas não me manifesto. Como que eu posso me posicionar, falar da minha opinião, dar o meu parecer, ou falar do que eu penso e o que eu sinto, sem que isso se transforme numa briga, sem que isso se transforme num conflito? Então é exatamente esse o ponto do estado de pacificação, como ser um pacificador num momento onde as posições são aparentemente. Então o estudo desse ano ele vai aprofundar essas questões para todos nós. Eu vou só ler aqui a programação, como é que vai estar dividido o assunto. Então, o primeiro tema é definição e origem dos nós mencionamos. O que está na base, o que acontece para a gente brigar? São necessários? São inevitáveis? Por quê? Esse é o tema 2. Tema 3. Existem conflitos positivos e negativos? Quais seriam? Tema 4. Administrá-los em favor de si mesmo, dos envolvidos e em favor do bem geral. E um último assunto, que a gente chama de tema integrador, e é ser um pacificador, aprendendo a ser um pacificador em tempos de conflito. Esse assunto que nós escolhemos para o encontro desse ano, ele é muito oportuno, pensando até num ano que nesse ano de 2022, que nós enfrentaremos aí um período de campanha eleitoral para a presidência da República, como para outros cargos administrativos. E nós sabemos que nós já estamos vindo, não é de agora, a opiniões e posições bem radicais e opostas em relação a esse assunto também. Não só a esse, mas a vários. Mas é um ano que nós teremos que enfrentar situações desse tipo. Nós já tivemos um exemplo, né, uma possibilidade de presenciar esse assunto nas últimas eleições presidenciais, quando nós lembramos de situações de brigas, inclusive dentro de família, por causa de posicionamento político. E
amizades que se quebraram, que terminaram por causa de pontos de vista diferentes. Então, é um assunto bastante oportuno, não só na nossa vida de relação com os demais, mas também na nossa vida de relação conosco. Quando em conflito comigo, e nós estamos quase sempre brigando com a gente mesmo, porque muitas vezes aquela pessoa que nós gostaríamos de ainda não se externaliza na nossa vida como nós gostaríamos, temos reações de que não gostamos, das quais não gostamos, desejaríamos ser melhores do que somos, e isso tudo gera conflito dentro de nós. Então é um assunto bastante interessante, bastante oportuno para o momento que nós estamos vivendo, mas principalmente pela possibilidade de descobrirmos, de percebermos que temos a escolha de um caminho de mais paz interior a partir do momento que eu compreenda mais profundamente sobre esse assunto e o que a doutrina espírita tem a nos dizer disso, que é em cima, a gente poderia dizer, lá das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles alcançarão a paz. Então, é um assunto muito interessante, nós aqui fazendo como que uma propaganda do encontro. Ele vai acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, nos dias que seria o carnaval, de 9 às 12h40 da manhã, todo nesses 3 dias, e será forma Zoom, salas de encontro, com número de coordenadores para dinamizar as conversas, né, as trocas de informações. Nós teremos um material disponibilizado com toda a base doutrinária, cada um vai receber esse material virtualmente. As inscrições vão começar a ser feitas, podem ser feitas a partir do dia 1º de fevereiro no site da casa, www.rita.org.br. A gente vai lá e vai ter lá um local onde a gente vai clicar para fazer as inscrições. Não será um encontro, não são palestras, são trocas, experiências e conversas a respeito de cada um dos temas que eu li aqui, que eu mencionei, com o dinamizador que está se preparando aí ao longo desde o ano passado. Temos tido encontros sobre o material todo, estamos estudando esse material para que ele possa ser usado e dinamizado nesses 3 dias de encontro. As inscrições também poderão ser feitas nos grupos de estudo que ainda do ano passado, da casa, quem quiser pode fazer inscrição por ali também, e as orientações vão estar todas no site a partir do dia 1º de fevereiro. E só uma outra informação, assim, só para dar um gostinho assim de quero mais no nosso estudo, uma pergunta base que a gente está usando na nossa reflexão do assunto é a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta clássica, e o Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, ou seja, por que a gente está aqui nessa vida, né? E entre alguns outros objetivos, os espíritos dizem assim: a gente está aqui para alcançar a perfeição, para nós chegarmos à perfeição, ou seja, a nossa evolução espiritual, ao nosso progresso. E para que a gente alcance esse estado de progresso espiritual, nós precisamos passar pelas vicissitudes da existência corpórea. E aí a gente vai lá no dicionário para ver a definição de vicissitudes, e a gente às vezes tem a impressão de que vicissitude significa sofrimento. E não é nada disso. A definição de vicissitudes é simplesmente alternâncias.
Ou seja, um dos objetivos de estarmos aqui é passar por alternâncias de situações. Tem dia claro, dia escuro, tem noite e dia, tem quente e frio, tem positivo e negativo, tem opiniões diversas, tem estados de alma diversos dentro de uma única pessoa. Então essas alternâncias são necessárias ao nosso progresso. Então, se isso está na base, se isso é um dos objetivos de estarmos aqui, nós vamos precisar compreender que mecanismo é esse de alternâncias, que mecanismo é esse de diferentes posições que às vezes parecem antagônicas. Nós vamos deixar aqui só também um spoiler, né? Como se diz hoje em dia, alguma coisa para instigar a nossa curiosidade e querermos participar do encontro. Nós estamos buscando, na verdade, com essas alternâncias, com essas posições diversas, chegarmos naquele símbolo do Tao, que é o Yin e o Yang. Eles se complementam e eles precisam um do outro. Então, naquela parte branca tem um pontinho preto e na parte preta tem um pontinho branco. Para que a gente possa aprender a unir, porque o conflito ainda nos faz nos separar. Mas nós precisamos, se a gente deseja progredir, melhorar como seres humanos, nós vamos precisar aprender a unir, mesmo polos que pareçam completamente. Esse é o nosso grande aprendizado, essa é a nossa o nosso grande desafio. Então está aqui deixando para nós essa reflexão, esse convite para o encontro do Livro dos Espíritos. Todos estão convidados. Quem se interessar não vai se arrepender, eu tenho certeza. Sempre saímos do encontro muito mais fortalecidos, muito mais pacificados, muito mais inteiros. Essa é uma experiência muito interessante. Temos pessoas hoje trabalhando na nossa casa que chegaram à casa através desse encontro. Participaram chegaram à casa para participar do encontro, se apaixonaram pelo trabalho, pela casa e estão aqui até hoje se dedicando nas suas tarefas aqui. Então, acaba sendo também uma porta de entrada nossa na casa e acaba sendo um convite que cada um de nós faz para que a casa venha até a nossa própria casa. Então fica aqui para nós o nosso convite, aguardando aí o interesse de todos, desejando a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Cristine. Bom, que convite, né? O convite está feito, um convite quase irrecusável, e que possamos todos nos permitir, porque não basta sermos pacifistas, é preciso sermos também pacificadores, e que a gente possa se permitir, por meio desse encontro, interiorizar essas reflexões e fazer agir, como muito bem lembrado nos comentários da nossa querida colega. Então, vamos levantar mais uma vez um pensamento a Deus, para nos conectar com a espiritualidade superior, por meio da oração. Mestre amado, envolvidos que estamos por esse convite que nos é feito por Ti todos os dias, mas especialmente esse convite à reflexão, convite à união ou à reunião, convite para nos tornarmos, como Tu bem dissestes,
pacificadores, convite para promovermos as nossas reformas morais e alcançarmos o tão almejado progresso. Convite para nos conectarmos contigo, Senhor, em todos os dias das nossas vidas. Convite para abrirmos as portas das nossas casas ou dos locais em que estivermos para essa casa maravilhosa, o Rita de Cássia, possa adentrar aos nossos momentos de reflexão, momentos de descanso. E esse convite, Senhor, é o convite de todo dia. Que possamos aceitar a todos esses convites, que possamos nos abraçar a Ti para seguir, sempre buscando a nossa reforma moral. E que possamos, Senhor, mais do que tudo, agradecer por todas as oportunidades que nos são dadas, todas as oportunidades renovadas, porque só esse amor infindável é capaz de compreender as nossas dificuldades e continuar aos nossos lados, nos apoiando e nos estimulando a crescer. E assim, Senhor, agradecidos que somos, pedimos permissão para encerrar o estudo desse momento. Que assim seja, graças a Deus.